Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal. Hoje a gente vai falar sobre sexo, saúde e meio ambiente. A gente vai conversar com a médica carioca baseada em São Paulo, Isabela Correia, que é ginecologista obstetra e especializada em sexualidade. E você dentro dessa quarentena? Como é que você está nesse sentido? E aí, Isabela, me conta como é que estão as coisas por aí, que apesar da quarentena, você, como profissional de saúde, continua a todo vapor, né? Mais do que nunca, aliás. Não, a quarentena não me afetou ainda diretamente, né? A gente só sentiu os efeitos indiretos ainda da doença. Como eu sou ginecologista obstetra e trabalho em maternidades, então os hospitais gerais acabaram virando hospitais de atendimento ao Covid-19, né? Acabaram virando hospitais restritos para atendimento respiratório, alguns hospitais, e aí acabou que esses hospitais gerais estão tendo menos atendimento de maternidade em suas maternidades e sobrecarregando algumas outras maternidades, que são só maternidades simples. E com isso a gente tem menos leito disponível, menos profissional disponível por paciente. A gente está sofrendo esses efeitos indiretos. Sim. Fora que quando o paciente é uma paciente que é de queixa respiratória, mas é grávida, ela às vezes pode procurar também as maternidades. E a gente acaba tendo que atender essa paciente se ela precisa de um suporte maior, ou a gente acaba internando e transferindo, ou acaba internando e ficando na maternidade mesmo, mas com aquela precaução de isolamento, tudo isso. Nossa, mas como é que funciona para você, né? Porque a gente, como cidadão normal, digamos assim, já tem que ter as precauções de usar máscara, deixar o sapato, o casaco, enfim, tudo que for possível, né? Num lugar isolado para não espalhar, não ter chance de espalhar o vírus e se proteger quando tiver que ir à rua para ir ao mercado e à rua para fazer alguma coisa urgente, né? Para você, essas precauções devem ser assim ainda mais elevadas, porque você está em contato direto ali com as pacientes, né? Então, a gente tem o material disponível, né? Às vezes é o material correto, às vezes não é o material correto para fazer esse tipo de atendimento. Depende do lugar onde você está, depende da disponibilidade desse serviço também, porque eu trabalho em hospitais do SUS e, infelizmente, às vezes o que a gente tem para trabalhar não é o melhor material, não é o material ideal. Quando a paciente tem uma queixa respiratória, ela também, por ser gestante no meu caso, ela às vezes vem com queixa também relacionada à gestação, com queixa de dor, com queixa de perda líquida, e às vezes ela só fala que teve ou contato com o paciente com a doença, ou que desenvolveu febre, e algum desconforto respiratório, ou tosse, ou sintomas, no meio da consulta obstétrica. Ela omite isso na triagem. Hoje em dia a gente faz todos os atendimentos de máscara. Mas você sabe que aqui em Londres, assim como várias partes do mundo, tá todo mundo celebrando os profissionais de saúde, né? Então, chega 8 da noite aqui, as pessoas vão nas suas janelas, aplaudem. Você acha que o profissional de saúde tem sido levado mais, não que não tivesse sido levado a sério antes, sempre foi, né? Mas assim, mais valorizado dentro desse atual contexto? Não, eu acho que é um reconhecimento da população a respeito do nosso trabalho, e aí é legal a gente receber aplauso, tudo isso, mas eu não gosto muito dessa ideia de que são heróis, nem nada disso, porque herói é aquele que se sacrifica, apesar de tudo, pelo bem maior, e não é que não haja isso, a gente está fazendo só o nosso trabalho, é o que a gente sempre fez, é o que a gente vai continuar fazendo, entendeu? É assim, é só mais um trabalho. A gente não é super-homem, super-mulher, Mulher Maravilha, nada disso. Somos pessoas como qualquer outra pessoa e temos família e nos preocupamos com a nossa saúde, com a saúde dos nossos familiares quando a gente chega em casa. Não tem nada de super em relação a isso. E eu acho que colocar como super-herói é colocar muita responsabilidade em cima e tirar muito da responsabilidade do poder público, assim, na minha opinião. Porque do mesmo modo que, que legal que tem esse reconhecimento, eu não deveria ser super, eu deveria ter as condições necessárias para trabalhar. Eu não deveria ter que fazer medicina de guerra, eu deveria ter a possibilidade de fazer uma medicina de maneira adequada. Eu acho que fica essa crítica.
ser bem remunerada, ter o equipamento necessário, não ter que escolher que paciente dar assistência, não ter que escolher que paciente colocar no leito. E digo isso não só para os pacientes respiratórios, como vai acabar acontecendo, como já tem acontecido em algumas unidades. De ter que selecionar o paciente que eu vou entubar, de ter que selecionar o paciente. Isso já está acontecendo, isso já é uma realidade aqui no Brasil, em algumas unidades. Uhum. Não são todas as unidades que estão com sobrecarga, mas você já tem unidades em que você tem que escolher que paciente você vai prestar a melhor assistência. Essa coisa do reconhecimento da população é legal, a gente sente esse carinho, vê se você entende, eu recebo isso como um carinho, claro. Mas eu gostaria que o poder público também reconhecesse isso. Concordo com você. Bom, a gente está há várias semanas em quarentena e aí trazendo e puxando um pouco para o meio ambiente, e você com a sua especialidade, eu queria que a gente falasse um pouco sobre como que as mulheres podem se relacionar com a sua higiene, com o dia a dia, dentro de um cenário onde a gente precisa repensar nossa relação com o meio ambiente, né? Quais seriam as medidas sustentáveis que as mulheres poderiam começar a aplicar no seu dia a dia? Eu, por exemplo, parei de usar há vários anos já absorvente, né? Eu comecei a usar o coletor menstrual, que foi assim uma maravilha na minha vida, por não gerar lixo e também pela praticidade, né? Aquilo vai durar bastante tempo, vários anos, provavelmente, eu cuido direitinho. E funciona muito bem. Tem medidas que você gostaria de deixar, dividir com as mulheres? Você vê, né, aquele lixo acumulando, você fica... Certas coisas, eu estava falando outro dia com uma amiga que na quarentena parece que a gente coloca uma lente de aumento em cima de várias coisas. Né, em cima das questões pessoais, em cima do lidar consigo mesmo e em relação a tudo. Tudo dentro de casa também ganha essa lente de aumento. É a questão do lixo também. A gente consegue, com a correria do dia a dia, às vezes a gente produz lixo e não se dá conta disso. Mas estando em casa o tempo todo, você repensa várias coisas. Acho que está na hora de repensar um monte de coisa e repensar essa questão do meio ambiente está sendo até... fica mais evidente também porque você está tendo o impacto da quarentena no meio ambiente em vários lugares. Né? Você vê que os bichos estão indo para o meio da cidade, você vê que está diminuindo o buraco em camada de ozônio, você vê animais onde você não via antes. A Baía de Guanabara estava lendo uma reportagem falando que você começou a água está mais transparente porque tem menos fluxo de navegações. Os canais de Veneza foram uma das primeiras coisas que a gente viu que ficaram mais transparentes por causa também do menor trânsito de barcos. Então, acho que a gente tem que pensar assim no meio ambiente e acho que o fato do ser humano estar restrito à sua residência, estar dentro de casa, circulando menos, poluindo menos, é uma coisa para a gente pensar, que talvez o planeta esteja lucrando um pouco com isso. Tem um lado bom disso estar acontecendo, que é o meio ambiente está tendo um tempo para se recuperar. Em relação a nós, mulheres, como produtoras de lixo, porque temos um ciclo menstrual e precisamos lidar com isso, eu acho que vale a pena a gente olhar para os absorventes que são ecologicamente menos danosos, digamos assim. Porque você pode ter, desde o coletor menstrual, né, que você usa, eu tenho também, mas você tem outros tipos também de absorventes e de outros aparatos de lidar com a menstruação. Então, hoje em dia, a gente tem calcinhas que são absorventes, que elas têm um forro, né? Que ele tem a capacidade de absorver, de não deixar esse fluxo voltar, não entrar em contato com a pele, não deixar a pele tão úmida. Você usa durante determinado tempo e aí você depois lava, você reutiliza essa calcinha várias vezes. Você tem absorventes sustentáveis, que são absorventes desde que tem aquele modelo clássico com aba, que você prende na calcinha, até mesmo só o forro dessas calcinhas. Você tem o coletor menstrual. E assim, eu acho que esses tipos de absorventes, eles ajudam
também você entrar em contato com o seu corpo, você entrar em contato com o seu ciclo. Isso tudo também é um tipo de autoconhecimento, também é importante. E existem sim maneiras que são bem legais, bem bacanas para a gente fazer isso sem poluir. Desde esses absorventes que eu falei, até o coletor. Eu já vi outro dia um vídeo, uma coisa que eu nem nunca tinha visto aqui no Brasil, e era um aplicador de absorvente interno. Uhum. Tá, o absorvente interno não é o melhor método porque ele interfere na flora? Ok, mas tem mulher que gosta, tem mulher que precisa usar de vez em quando um absorvente interno, tem mulher que não se adapta ao coletor. E aí ele era só um aplicador, mas só de você ter um aplicador que você lavava e reutilizava, você já diminuía. Em menor grau, você diminuía os dejetos? Sim, mas você pensa que cada vez que a mulher for aplicar um absorvente interno com um aplicador, ela gera um lixo de aplicador e um lixo de absorvente interno. Então, eu acho que você pode diminuir essa produção de lixo, desde diminuir drasticamente, como um coletor menstrual, que você usando ele adequadamente, higienizando ele adequadamente, ele pode durar 10 anos, né? Até simplesmente um aplicador que seja reutilizável. Então, eu acho que existe sim um jeito da gente impactar menos o ambiente, não importa o quão verde você não importa o quão preocupada com o meio ambiente você é só sentar e pesquisar um pouco que você pode sim ter um impacto sobre isso, diminuir o seu impacto no meio ambiente. Uhum. Você não precisa ser super engajada, super verde. Se você tiver um pouquinho de tempo, um pouquinho de curiosidade, você já consegue diminuir um pouco o impacto. E se todo mundo diminuir um pouquinho, eu acho que faz uma grande diferença. É uma oportunidade, eu acho, eu vejo, assim, para a gente poder se observar e mudar as coisas que não são mais aceitáveis dentro de uma sociedade, né? A gente sente que o sistema está passando por um processo frágil e a gente precisa repensar também a maneira que a gente se relaciona, né? E eu falo, óbvio, de meio ambiente aqui no canal e é o tema que eu abraço na vida, mas foi o que você disse mesmo, né? Ninguém precisa ser super, ultra, mega engajada para fazer uma simples pesquisa e ver, bom, talvez inclusive eu vá até economizar, além de ser mais sustentável, economizar em quantidade de absorventes, em coisas desse tipo, mas é uma boa oportunidade para explorar o corpo, para se conhecer, tentar coisas novas. É importante ter um relacionamento sério com o nosso corpo? Para mim, sem dúvida. Então, eu tenho tido vários feedbacks de amigas e de amigas tanto solteiras quanto casadas, né? E aí, até no início da quarentena, recebi vários memes falando: agora é a vingança dos casados, agora os casados vão transar mais do que os solteiros. E, então, eu acho assim, pessoas que são solteiras, a recomendação é que elas não se encontrem para realizar sexo casual. Por quê? Porque se eu encontro uma pessoa para fazer sexo casual, e aí essa pessoa depois encontra uma outra pessoa para sexo casual, e essa outra pessoa depois encontra outra pessoa para sexo casual, você tem uma cadeia de transmissão de vírus aí. Então, o ideal era que quem está solo realizasse só práticas masturbatórias. E aí, por que não se conhecer melhor e se entender melhor, conhecer seu corpo melhor, o que te satisfaz na quarentena? Eu acho que assim, a quarentena é uma egotrip, né? É um olhar para dentro, é um ter que se conhecer, você não tem muita fuga. Graças a médicos como você, hoje, e também a tecnologia, eu acho, né? O fato de você conseguir ter acesso à informação, ir num canal de YouTube para se informar de certas coisas, no Instagram, falar com as suas amigas, né? Hoje em dia, a gente tem já essa consciência de poder expressar o que a gente está sentindo, falar de assédio e de outras questões, de abuso, o que seja, com mais liberdade, né? Ainda que tenham muitas meninas que têm dificuldade por medo, por, enfim, ameaças, qualquer situação de estresse que possa acontecer, né? Mas eu sinto que, pelo menos eu sinto que vem um movimento crescente de mais coletividade e integração, né? Bom, como você está o tempo todo com mulheres, como é que você sente isso? Então, eu acho bom, acho ótimo que isso venha acontecendo. E
por mais... Eu tendo a ser muito pessimista para enxergar algumas coisas e muito otimista para enxergar outras. Em relação a isso, eu penso que ainda bem que está havendo esse movimento. Mas aí, quando eu olho para meninas mais novas que chegam com queixas, e eu falo, ainda não é o suficiente. Precisamos fazer mais. A informação precisa chegar para todas, desde as de uma classe mais baixa até uma classe mais alta, desde uma educação mais castradora, com uma restrição maior, até acho que tem uma criação mais livre. Não adianta as famílias passarem uma imagem de que não, tá tudo bem, você pode contar tudo pra mamãe, mas não transe, sabe? Não adianta isso. Eu sou sua melhor amiga, mas se você transar, eu vou ficar chateada. Não adianta esse tipo de comportamento. E também não adianta você conversar com as suas amigas e as suas amigas falarem, não, porque eu transo, é maravilhoso, e eu super gozo, e aí você não gozar, você nunca ter tido um orgasmo, e ficar, eu também, é ótimo. Dessas vergonhas. Eu acho que deveria ter um pouco menos de julgamento a respeito disso e menos julgamento também da gente em relação a gente. Esse encorajar, né? Esse processo de encorajar as meninas, elas se descobrirem, se olharem, se perceberem. E por mais que você saiba anatomia, é o teu, é diferente, né? Assim, é a sua vagina, é o seu espaço íntimo, único, e que só você vai ter daquele jeito, daquele formato, daquela cor. Eu fico pensando no quanto de mulheres esclarecidas, bem resolvidas sexualmente. Não é só quem é mal resolvido de maneira sexual, na vida sexual, que tem que se olhar, não. Todas nós. Pega um espelho, se conhece, dá uma olhada, dá uma checada. A gente não olha pro nosso rosto todo dia no espelho. A nossa vagina é tão nossa quanto o nosso nariz, quanto o nosso olho, quanto a nossa boca. Eu acho que e também esse autoconhecimento, ele é não só do ponto de vista clínico, médico, enfim, para uma queixa que venha a surgir, mas um autoconhecimento para você falar para o seu parceiro, fulano, não mexe aqui não, que me dá um pouco de nervoso, explora essa área aqui. Eu acho que masturbação, vamos aproveitar que podemos fazer, vamos aproveitar que os sex shops estão entregando. Sabe, quem tem vergonha não quer ir num sex shop, compra online. Agora também os sex shops estão todos fechados. Compra online. Pesquisa. Você vai ter prazer durante a penetração? Vai, se você gostar de penetração também. Porque tem gente que não gosta, tem gente que né, não curte ou porque tem dor, ou porque simplesmente não é lá isso tudo. Tirar um pouco desmistificar de que o prazer da mulher, ele com penetração que tem essa coisa fálica. Não. Até porque nem toda parceria vai ter um pênis envolvido, né, minha gente? Exatamente, é isso aí. O importante é a gente fazer isso com consciência, com autorrespeito também, né, que é muito importante. Sair dessas amarras da sociedade, do que é certo e errado, e se amar, né, Isabela? Se amar muito. E aí, pensando em sexo e meio ambiente, por exemplo, em algumas situações, né, tem algum tipo de gel para poder facilitar a vida como um lubrificante durante o sexo. Tem alguma substância que a gente deve evitar utilizar, que esteja inserida nesses produtos, mas que não estejam de forma clara ali para o usuário, para o consumidor? Como é possível ter um sexo sustentável evitando produtos que não sejam adequados, que não estejam alinhados com a saúde do planeta? A gente pode recorrer a lubrificantes naturais, assim. Quando você compra um lubrificante, você está também pensando, vamos pensar assim, você está adquirindo um produto que foi manufaturado, que foi industrializado, e ele vem numa embalagem, muitas vezes uma embalagem plástica. E as pessoas não pensam que às vezes a gente tem coisas na nossa cozinha que a gente poderia usar como lubrificante, por exemplo. Óleo de coco? Óleo de coco, por exemplo. Azeite. O óleo de coco, então, ele é ótimo, porque ele não interfere na flora vaginal. Ele não resseca, como os lubrificantes à base de água, tudo isso.
ele pode ser usado com preservativo, porque ele não interfere no látex, ele não vai diminuir essa eficácia dessa camisinha. E você tem, assim, você vai usar uma coisa que não vai produzir uma embalagem plástica e não vai também interferir, não vai causar alergia. Minimiza muito esse impacto ambiental, porque você está usando uma coisa que você já usaria na sua casa, e geralmente o óleo de coco ele vem numa embalagem de vidro, né? Bom, a gente falou de sexualidade, a gente falou de quarentena, a gente falou de relacionamentos dentro da quarentena e fora dela, e o relacionamento com nós mesmas, né? Qual é o seu relacionamento com o planeta? Então, esse relacionamento está sendo revisto. Já está sendo revisto há algum tempo. Eu tenho tentado minimizar da maneira que eu posso e da maneira que eu acho que cabe na minha realidade. Uhum. Nem de questões eventuais, não é uma coisa que eu goste. Eu tenho tentado produzir menos plástico, tenho tentado observar as coisas quando eu vou comprar embalagens. Se tem uma embalagem que é de papel, eu prefiro. Seja, por exemplo, farinha de trigo. Pode vir embalagem que é um saco plástico, pode vir embalagem de papel. Eu dou preferência para consumir a que vem embalagem de papel. Eu tento minimizar no meu dia a dia a quantidade de plástico que eu produzo, a quantidade de dejetos que eu produzo. Tento reduzir meu tempo de banho para gastar o mínimo de água. Tento na menstruação usar o coletor menstrual para minimizar a quantidade de absorvente, de plástico, porque o absorvente ele tem o plástico, ele tem aquela camada que parece um tecido, mas aquilo não é um algodão, aquilo é um tecido sintético, e tento fazer essas coisas no meu dia a dia. Muito obrigada mesmo por ter trazido esses esclarecimentos. Um beijo! Uhul!